Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática no canal Educação, né? Hoje, talvez vocês estejam aí estranhando um pouquinho, né, na tela. A nossa disciplina de hoje não é arquitetura e manutenção de computadores. Nós já encerramos essa nossa disciplina, tá? De arquitetura e manutenção de computadores. E hoje nós daremos continuidade ao nosso bate-papo, onde nós iremos falar sobre a disciplina, tá? De projeto de aprendizagem interdisciplinar, tá certo? E aí, galerinha, eu queria já começar a nossa aula já agradecendo a todos os alunos que estão dispostos, né, a realizarem as suas apresentações amanhã. Já muito obrigada por todos os alunos que quiseram, né, participar, que colocaram seus nomes para participar amanhã da nossa apresentação, que vai ser show de bola. Gostaria de agradecer também os professores mediadores por todo o apoio e dedicação de vocês, tá? Por realizarem toda essa orientação com os nossos alunos. Muito obrigada. E amanhã nós teremos a nossa apresentação. Então, ó, não percam, tá bom? Não percam, todo mundo, quero ver todo mundo aqui prestigiando a apresentação dos nossos colegas. E aí, galerinha, hoje nós daremos continuidade ao nosso bate-papo, onde nós iremos falar sobre um dos principais assuntos que nós estudamos ao longo desse primeiro módulo, tá? Esse primeiro módulo está finalizando, né? Está finalizando, está com um cheirinho de final, mas nós já iremos iniciar o nosso segundo módulo daqui a alguns dias, certo? Então, de já, queria parabenizar todos vocês que permaneceram firmes e fortes até aqui, tá bom? Muito mais longe vocês estavam de se tornarem técnicos de informática alguns meses atrás. Praticamente já terminou o módulo, galerinha. Quando vocês piscarem os olhos, tá? Já chega o último módulo de vocês e vocês ficarão com saudade. Então, aproveitem as oportunidades, tá certo? Aproveitem justamente esses momentos de projetos, de apresentação, de atividades diferentes, tá bom? Então, galerinha, é muito importante, né, que vocês vivam esse processo desse período do curso técnico, tá certo? Turma, a nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre um conteúdo que se chama o seguinte: revisão geral dos conteúdos da disciplina. Hoje nós iremos falar exatamente sobre um dos principais conteúdos que nós falamos ao longo desse módulo. De já, nós iremos falar bastante sobre sustentabilidade hoje, tá bom? E muitos de vocês fizeram projetos relacionados à sustentabilidade da região de vocês, porque eu estou sabendo, né? Eu recebi projetos de vários professores mediadores e muitos alunos falaram sobre aspectos de sustentabilidade, de uma forma direta ou indireta. Tá certo, galerinha? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Turma, com relação ao roteiro da nossa aula de hoje, o objetivo de conhecimento é que nós possamos realizar uma revisão geral de todos os conteúdos da disciplina. O objetivo é ampliar a compreensão dos conteúdos trabalhados ao longo da disciplina. E aí, galerinha, da teoria à prática, é a teoria e aplicação prática, análise mercadológica, tá certo? E aí, pessoal, nós vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje, nossa conversa de hoje, falando um pouco sobre a sustentabilidade, tá? Sustentabilidade é um tema que está sendo muito falado no mundo inteiro, tá? Principalmente aí na parte da Unesco. A Unesco, durante 40 anos, se eu não estou enganada, durante 40 anos, o tema da Unesco é todo voltado para a sustentabilidade. E será o porquê, né? Será o porquê que todos os lugares falam tanto, estão falando tanto sobre sustentabilidade. Porque que muitas empresas hoje, elas se voltam para tentar encontrar soluções tecnológicas, soluções mais adequadas para, de alguma forma, promover a sustentabilidade. Turma,
nós vivemos em um planeta vivo. E se a gente não toma de conta desse planeta, se a gente não cuida dos nossos recursos naturais, eles irão se cessar, eles irão acabar, tá bom? E nós iremos, né? Nós seremos um dos principais responsáveis e nós seremos também muito prejudicados com relação a isso, tá certo? Então, em diversos aspectos, durante muitos anos, se vocês pararem para pensar, ao longo de alguns anos, sempre está sendo falado sobre energias renováveis, sobre o consumo correto da energia, sobre o consumo correto da água, sobre a reutilização da água, né? A diminuição de gases poluentes na atmosfera. Se fala muito também sobre as queimadas, se fala muito também sobre fabricar agora muito mais produtos biodegradáveis para diminuir a quantidade de lixo que existe no planeta, certo? A gente até conversou já em outras aulas sobre o plástico, por exemplo, que o plástico, ele demora muitos anos. Ele demora praticamente 400 anos para se decompor. Então, desde o primeiro plástico fabricado no mundo até hoje, todos eles estão ainda no planeta, porque não passou o tempo suficiente para os plásticos, né, voltarem aí, no caso, se decomporem aí na natureza. Não deu tempo ainda. Então, olha a imensidão de plástico que existe no planeta. Desde o primeiro plástico fabricado até hoje, todos eles ainda fazem parte, ainda estão dentro do planeta Terra, em algum local, né? Em algum local eles estão. Então, hoje em dia, muitas pessoas trabalham, se dedicam para mudar essa realidade do alto consumo, da quantidade de produtos que, de alguma forma, atrapalham a qualidade da água, a qualidade do solo, a qualidade do ar. Isso tudo aí a gente precisa pensar um pouquinho mais quando nós estamos falando sobre sustentabilidade, tá? E aqui, turminha, nós temos algumas imagens que podem representar um pouquinho para nós, né? Um pouco do que se espera da sustentabilidade. Nós temos aí, no caso, como se fosse um ciclo da parte ambiental, econômica, social. Aqui mostra algumas figuras que falam sobre as energias renováveis, que fala sobre o consumo consciente, que também fala sobre a necessidade de nós mantermos o verde, né? De nós mantermos as plantas, as árvores, de que o nosso planeta ele precisa ser um ambiente sustentável, tá? E isso aqui, galerinha, é de extrema importância. Não é algo, a sustentabilidade não está sendo tão falada porque ela é algo bonitinho, não. Ou porque é algo que esteja na moda, né? Está na moda agora falar de sustentabilidade. Não é isso. A sustentabilidade é algo que precisa estar presente, né, a todo tempo nas nossas vidas. E nós podemos fazer a diferença. Nós podemos fazer a mudança com pequenos ou grandes atos. Se você não tem, por exemplo, condições de fazer uma revolução na sua cidade, no seu estado ou no seu país, mas comece a sua revolução com pequenos atos. Como, por exemplo, né? Se você está com uma balinha, um chiclete, um bombom, que você vai abrir o seu bombonzinho, ao invés de simplesmente você jogar o papelzinho no chão, você pode simplesmente colocar no seu bolso. Olha aí que maravilhoso. Não custa nada colocar no bolso, não custa nada colocar na bolsa, não tem problema nenhum, certo? O que não dá é colocar no chão. Você é responsável pelo lixo que você produz. E em qualquer lugar, não importa se você está em casa, não importa se você está na rua, na escola. Se você produz lixo, você é responsável por ele. Então, se as pessoas tivessem mais essa noção, tá? A sustentabilidade talvez seria algo mais fácil de ser realizado, tá? De ser vivido. E aí, galerinha, quando se fala de sustentabilidade,
Essa sustentabilidade, ela é composta por um tripé, por um conjunto de 3 grandes blocos. O primeiro, quando a gente fala, é o ambiental, o segundo é o social e o terceiro é o econômico. Não necessariamente precisam estar nessa ordem, tá? É só a nível mesmo para apresentação para vocês. Quando a gente está conversando sobre a sustentabilidade no aspecto ambiental, nós queremos nos voltar para o aspecto da conservação ambiental como um todo, tá? Desde, por exemplo, os pequenos lugares por exemplo, a um pequeno parque que tem na sua cidade, que não deve ser desmatado, até as grandes, né? As grandes regiões que têm milhares e milhares de hectares de plantação, por exemplo, né? De terra ou então de árvores virgens, né? De terra virgem que nunca foi, de alguma forma, explorada pelo homem. É de todos os aspectos. A educação ambiental ela é muito importante porque para que haja qualquer tipo de mudança na sociedade, pessoal, qualquer mudança que é necessário dentro da sociedade, primeiro precisa passar de alguma forma pela educação. As pessoas precisam ter conhecimento, elas precisam compreender o porquê das coisas para que haja mudança, tá? Então, a educação ambiental ela é muito importante. Se uma criança, desde cedo, ela aprende sobre educação ambiental, ela se tornará um adulto mais consciente. Visão holística, ecoeficiência e inovação, tecnologias sustentáveis, gestão de resíduos, gestão de riscos, qualidade de vida e biodiversidade. Esses são alguns dos aspectos que nós podemos falar no âmbito da parte ambiental do tripé da sustentabilidade. A parte social é o bem-estar, tá certo? O bem-estar, a postura ética, a transparência, dignidade humana, metodologias participativas, envolvimento comunitário, conduta dos trabalhadores, atitude cidadã e autoestima. Essa parte aqui do social, pessoal, ela muito trata da forma com que a sociedade se importa com o aspecto da sustentabilidade. Como é que a sociedade vai lidar com essa situação? Qual é a postura ética daquele povo com relação à sustentabilidade? Né? Outro ponto, envolvimento comunitário. Tem muitos lugares que a própria comunidade depende daquela fauna, daquela flora para sobreviver. E muitos de vocês fizeram projetos que falam sobre isso, tá? E mais do que nunca, aquela população, aquele povo, eles lutam por sempre deixar aquele ambiente, né, natural, sem ser modificado, sem ser danificado. Porque imagine, uma pessoa que depende aí de uma semente de uma árvore que ele encontra naturalmente na natureza. Imagine se aquela região for desmatada. Olha a quantidade de pessoas que vão ser prejudicadas, porque a principal fonte de renda foi, né, escassa por conta do desmatamento. Então, a parte social, essas comunidades que, querendo ou não, têm o seu sustento de alguma forma relacionado a essas regiões, elas precisam também lutar, né? E elas lutam bastante. Outro ponto, né? Conduta dos trabalhadores, atitude cidadã e o autoestima. E a parte econômica, pessoal, fala sobre a prosperidade, resultados econômicos, respeito aos fornecedores, pertencimento empresarial, competitividade de mercado e excelentes relações com o cliente. Quando a gente fala do ambiental com o econômico, nós temos algo que se chama a visão estratégia do negócio. Quando nós estamos falando do ambiental mais o social, nós estamos falando do
impacto socioambiental positivo. E quando nós trabalhamos com o social e o econômico, nós temos o impacto social, o impacto socioeconômico proativo. Então, querendo ou não, é necessário que esses três, que esse tripé, ele esteja funcionando corretamente para que haja sustentabilidade. Não adianta só e somente você pensar na parte ambiental sem realizar, no caso, desenvolver a parte social daquela região e a parte econômica, e assim sucessivamente. Se vocês pegarem, por exemplo, não sei se vocês já tiveram oportunidade aí, vou fazer aqui uma analogia com vocês, para vocês entenderem por que esses três pilares eles são importantes. Imagine que isso aqui é um tamborete. Vocês sabem o que é um tamborete, né? Pelo amor de Deus. E aí, o tamborete, eu conheço por tamborete, eu não sei se vocês conhecem assim. Deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar direitinho esse negócio. Normalmente, nós temos o quê? Não está muito bonito não, mas eu acho que dá para entender. Eu vou fazer de outra forma. Normalmente, nós temos um tamborete que ele tem as quatro partes, os 4 pads, que dão sustentação para que a pessoa consiga ficar sentadinha. Linda e maravilhosa. Agora, o tripé, ele é diferente. O tripé são 3. Vou fazer assim para vocês entenderem. Isso aqui é como se fosse a visão de cima do tamborete, certo? Um banco, normalmente, um banquinho que tem 4 perninhas, Se você, de alguma forma, se uma delas tiver com um pouquinho de defeito, talvez você ainda até consiga ficar sentadinho em cima dele. Agora, o tripé é o seguinte, não dá para ficar de pé se uma das perninhas der defeito, certo? Não dá para ficar de pé, não funciona, ninguém consegue sentar se uma dessas pernas deste tamborete quebrar. Se vocês tiverem aí um tamborete que tenha um tripézinho, vocês vão entender. Quem também tem aquele tripé de colocar, por exemplo, o celular para tirar selfie, também vai entender isso. Se uma das perninhas estiver com defeito, ele não sustenta, ele não fica de pé. E da mesma forma, pessoal, é a sustentabilidade. Não dá para pensar só no ambiental, porque senão as coisas não irão funcionar. Não dá para pensar só na parte econômica e não dá para pensar só na parte social. Se os três não estiverem juntinhos, funcionando corretamente, o negócio não vai para frente, tá bom? Então, sempre nós teremos esses 3 aspectos. E aí, galerinha, ainda falando de sustentabilidade e pensando ainda naquela parte do tripé, nós temos aqui, com relação ao ambiente, e ao planeta, voltado aí para a parte do ecossistema, onde nós precisamos falar muito mais sobre a energia. Por que de uns anos para cá a gente começou a falar tanto sobre energias renováveis? Por que há muitos anos atrás não se ouvia falar muito sobre isso? Primeiro ponto, Não tinha tecnologia ainda, tá? Não tinha tecnologia. Mas depois das tecnologias terem sido criadas, nós já falamos sobre isso no aspecto da computação. E isso também se aplica aqui. Toda tecnologia que ela é recém-criada, ela é uma tecnologia muito cara. Ela não é acessível, normalmente não é acessível. Então, por exemplo, as placas solares. Pessoal, as placas solares existem há muito tempo. Há muito tempo. Os satélites, Os satélites que estão lá no espaço, como é que vocês acham que ele funciona? Eles possuem placas solares para fazer com que eles funcionem corretamente, para sempre eles terem energia, certo? Porém, desta tecnologia que estava acessível para o espaço até chegar nas nossas casas, levou tempo. Levou tempo.
E até hoje ainda não é tão acessível assim. Porque nós não podemos falar que todo mundo hoje tem condições financeiras de botar uma placa solar em casa, certo? Ela está mais acessível, está mais disponível, está mais no mercado, com várias opções, com várias ofertas, mas ainda não se tornou uma tecnologia acessível para todos. Em algum momento isso vai acontecer? É o que se espera, tá? Por quê? Porque quando nós temos a redução do consumo de energia que vem através de hidroelétricas, através de termoelétricas ou qualquer outra forma que de algum jeito tem que modificar a natureza, isso é muito benéfico para o ambiente, quando a gente reduz esse tipo de consumo. Então, a energia aqui, com energias renováveis, e principalmente no nosso estado, né? Que o que não nos falta é sol, tá? O que não nos falta é uma fonte uma fonte solar, tá bom? O que não nos falta é esse. Então, a gente precisa, de alguma forma, acabar de alguma forma se beneficiando desse recurso natural que nós temos. E algumas das cidades de vocês perceberam que é um aspecto socioeconômico que precisa ser desenvolvido. É uma grande oportunidade de desenvolvimento socioeconômico de diversas regiões do nosso estado. Um outro aspecto da parte da energia é a energia eólica, tá? Não são todos os lugares que têm essa abundância aí de ventos, né? De estruturas que possam ter a instalação de energia eólica. Não é só porque venta em um lugar que pode ter, no caso, uma subestação de energia eólica, não, tá? Existe todo um estudo, precisa ter ventos constantes durante o ano inteiro, em diversas estações, tá? Tem todo um estudo por trás. Mas nós visualizamos em algumas aulas anteriores que existem diversas regiões no nosso estado do Piauí que tem como um dos principais pontos de desenvolvimento socioeconômico da região a instalação de estações eólicas, tá? Então, é um outro aspecto que pode ser desenvolvido em diversas regiões. E também isso está relacionado à sustentabilidade. Ninguém está colocando energia eólica porque acha bonito os cataventos funcionarem, não, pessoal. Ninguém está colocando energia solar, placas solares em casa, não é porque acham bonito, não. Algumas pessoas querem economizar, né, o din-din de pagar energia. Mas o objetivo de deixar essas tecnologias mais acessíveis é porque o planeta necessita dessas mudanças, certo? Porque se a gente não entrar aí no caminho da sustentabilidade, o nosso caminho aí na Terra, daqui a alguns anos, provavelmente nas próximas gerações, não seja muito bom. Outro ponto, a água. E aí, essa daqui que é mais preocupante ainda. Eu acho, assim, uma das mais preocupantes. Porque nós sabemos que 70% do nosso organismo, do nosso corpo, pelo menos eu acredito que seja isso, né? 70%, do que eu me lembro, é de água. Então, se o nosso corpo é 70% de água, pelo amor de Deus, meu povo, nós necessitamos de água para sobreviver. E o povo, né, quando eu falo, é o povo em geral da humanidade, não entende quais são os malefícios que serão ocasionados com a água sendo cada vez mais poluída, utilizada de uma forma incorreta. Então, a água também é um outro recurso que precisa ter muita atenção na parte aqui geral. E o nosso país, nós sabemos que nós somos agraciados, né? Nós fomos abençoados aí pela natureza por nós termos tanta fonte de água doce, como se chama, né? Água potável, água que pode ser consumida. Outro ponto que precisa ser analisado é os gases de efeito estufa.
A quantidade de gases que são emitidos na natureza, vocês aí com certeza devem estar estudando em biologia sobre isso também, já devem ter estudado alguns aspectos sobre essas temáticas. A necessidade da redução de gases poluentes na atmosfera. Tá? Então, existem várias tecnologias que estão sendo criadas e hoje um dos principais aí que emite muito, né, muitos gases são os carros. Então, uma das soluções são os carros elétricos. Tem menos poluição sonora, né, porque eles não fazem barulho praticamente. Tem aí, no caso, o consumo de energia ao invés de gasolina, que é um recurso que vai acabar em algum momento, que nós sabemos, né? O petróleo não é infinito. Outro ponto, não gera essa poluição, não emite gases poluentes na atmosfera. Então, muito bom, excelente. A única parte negativa é porque a tecnologia é recente e, como vocês já sabem, tecnologia recente não é acessível ainda para a população. Tá certo? Não é todo mundo hoje que pode comprar um carro elétrico. Tá? A gente sabe que o custo é muito alto ainda. Redução de desperdícios, né? Hoje, pessoal, com o grande aumento do consumismo, hoje o que mais se gera é lixo. A gente gera muito lixo, muito lixo. A todo tempo a gente gera muito lixo, por conta da alta quantidade de consumo. Então, como tudo hoje, a maioria das coisas que nós consumimos, elas são coisas industrializadas, de alguma forma, com o produto que você vai consumir, vem sempre papel e o pior de todos, plástico. Porque se viesse só papel, ainda ficaria muito mais fácil, né? Mas vem o danado do plástico. Muitas empresas hoje em dia estão substituindo plástico por papel. Mas nem todos esses produtos conseguiram ainda fazer essa substituição. Eu achei interessante algo que eu vi no Instagram esses dias, que tem empresas hoje de shampoo, condicionador e sabonete, que o shampoo e o condicionador agora é no formato de um sabonete, é em barra, né? O shampoo é em barra, o sabonete, o condicionador é em barra, e ele vem embalado com uma folha biodegradável, com a folha de papel biodegradável. Ou seja, se essa moda pega, olha a quantidade de plástico, né, de vidros de shampoo e condicionador que nós deixaremos de jogar aí no meio ambiente, certo? Muito lixo mesmo. E isso, pessoal, esse lixo que às vezes a gente não se preocupa, eu estou fazendo a minha parte, né? Comprei, coloquei na sacolinha de lixo, joguei lá no local correto, na lixeira, o carro de lixo retirou o lixo, tá tudo ok. Mas será, pessoal? E todos os lugares possuem estações de tratamento de lixo? Todos os locais da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, possuem coleta seletiva de lixo? Para transformar esse lixo em um novo produto, de novo, né? Pessoal, é mínimo a quantidade. É mínima a quantidade de lixo que consegue ser de alguma forma reutilizada. Tá? Então, querendo ou não, isso cabe a nós, né? Nós mudarmos a nossa forma de consumo para que as empresas sejam obrigadas a mudar. Essa empresa de shampoo e condicionador, eu não sei o nome, porque eu sou péssima de nome. Me esqueço muito de nome, mas essa empresa de shampoo e condicionador, ela não é a primeira. Esse sistema de zero plástico já vem aumentando cada vez mais. E eu achei muito interessante, porque eu fiquei pensando, não, mas será que essa barra de shampoo vai durar muito? Dura, né? Segundo várias pessoas que utilizam, dura muito. E essa barra de shampoo e condicionador, por exemplo, por não ser líquida, por não precisar ficar em plástico, ela tem vários e vários produtos a menos, sabe? Que provavelmente pode danificar o cabelo, a pele ou algo do tipo. Eu achei muito interessante.
Algumas empresas que trabalham também com alimentos, elas também estão começando a fazer aí, ó, esse negócio, né? Esse projeto aí de plástico zero. Né? Começaram aí com a polêmica dos canudos. Vocês já ouviram falar, vocês já tiveram a oportunidade de ver nos jornais ou então nas redes sociais a polêmica dos canudos que deixaram de ser de plástico e passaram a ser de papel? Hoje muitas, né, e muitas franquias de alimentos, principalmente as grandes franquias de alimento e de fast food, elas estão entrando nessa linha, certo? Com canudos de papel, tá? Isso aqui é muito bom. Também eu já vi no supermercado, galerinha, entrando aí nessa linha de sustentabilidade para a redução do plástico, muitas empresas que vendem aqueles suquinhos, né? Suquinho, achocolatado, que tem aquele canudinho. Ao invés de ter um canudo de plástico, vem um canudo de papel. Só que eles ainda não aprenderam 100%, porque vem o canudo de papel, só que o canudo de papel vem lacrado com plástico. Aí isso aí não diminui, né? Mas talvez eles tenham que encontrar uma outra forma de embalar este canudo, né? Ao invés de ser um plástico. Mas por que eu estou falando isso com vocês? Todos esses temas, né? Todos esses exemplos, para vocês entenderem, galerinha, que tudo isso tem a ver com a necessidade de se pensar em sustentabilidade. Não é um tema que dá para pensar só quando der tudo errado. Tem que pensar agora, porque pelo menos talvez, né, ainda dê tempo de alguma forma diminuir a degradação, tá? Então o lixo é um dos grandes problemas, diminuir o lixo, pessoal, e aumentar a possibilidade da reciclagem. Mas a reciclagem também só dá certo se os dois lados fizerem suas partes, tá? Primeiro, o consumidor precisa fazer a parte dele, de começar a aprender que é necessário ter essa separação do lixo. E também não adianta de nada o consumidor separar o lixo se quem recolhe o lixo mistura tudo, né? Então, precisa também ter uma coleta do lixo de forma correta, voltado aí para a reciclagem. Outro ponto, pessoal, limpeza verde, agricultura, alimentos orgânicos, também vem gerando aí uma grande onda, né, de uns últimos anos para cá, vem aumentando aí essa onda de produtos orgânicos. Infelizmente, os produtos orgânicos, eles são os melhores, né, para a nossa saúde, mas infelizmente, em muitos lugares, eles ainda são muito caros, tá? Em muitas cidades, produtos orgânicos, eles são gourmetizados, né? Só uma população, só uma quantidade de pessoas aí tem acesso, por serem caros. Deveria ser ao contrário, mas isso daí é por conta da oferta e da procura, né? O pessoal aí que trabalha com o agrotóxico, que consegue plantar uma quantidade gigantesca, por exemplo, de tomates, que tem aí 1 tonelada de tomate, né? Por enquanto aí que o pessoal do orgânico consegue produzir 500 quilos. Quem é que consegue vender mais barato? É quem tem uma quantidade muito maior, né? E aí, infelizmente, às vezes, o orgânico ele fica mais caro por conta que não tem tanto poder de negociação do mercado comparado a esses grandes produtores. Mas nós já sabemos também da necessidade de diminuir o agrotóxico. Por quê? Ele não é prejudicial, não é só para o fruto, tá? Não é só para o que nós consumimos, mas ele, de alguma forma, ele pode danificar o solo. E se danifica o solo, ele também pode prejudicar os lençóis freáticos, né? Que passam aí por debaixo do solo. Então, isso daí também é uma grande preocupação. Quando se fala também, pessoal, das pessoas, do social, é necessário um investimento em políticas públicas para que tudo isso aconteça, para que todas essas mudanças sejam eficientes e reais, tá? Que elas possam sair do papel.
é necessário novas políticas públicas, investimentos comunitários, fazer investimento aí na parte da comunidade, melhorar as condições de trabalho, saúde, nutrição, diversidade, direitos humanos, investimento social responsável, anticorrupção e suborno, segurança. Então, todos esses aspectos, eles precisam ser desenvolvidos para que, querendo ou não, essas mudanças que eu falei para vocês na parte ambiental, ela possa acontecer, tá bom? E a parte dos lucros, que é a parte da economia, é a transparência contábil, uma governança corporativa, uma performance econômica e objetivos financeiros também que pensem na sustentabilidade e não só no lucro. Tá? Se as empresas só e somente pensarem em lucrar, colocar dinheiro no bolso, aí muitas mudanças que podem ser realizadas através dessas empresas, infelizmente, não irão acontecer. Por quê? Porque a sustentabilidade é um tripé, tá bom? Todo mundo tem que fazer a sua parte, tá? E aí, pessoal, chega a este ponto. Eu quero que vocês, galerinha, analisem. Vejam aí para mim essa imagem. Eu quero que vocês vejam essa imagem. Analisem essa imagem. Sabe quando a professora de vocês de português, elas falam, olha, observem as imagens que tem no texto, porque toda imagem tem informação, né? Não tem uma imagem aí à toa, tem alguma informação. Então, pessoal, eu quero que vocês analisem essa imagem e me digam o que vocês acham que está acontecendo aí, tá bom? Eu vou dar 1 minutinho aí para vocês analisarem, investigarem essa imagem. Vejam aí, 1 minutinho. Pronto, galerinha, pronto. Vamos lá, né? Ó, tiveram algumas pessoas que falaram aqui o que achavam que era essa imagem. Ó, aqui o teu nome tá estranho. Tá Liquezinho. Eu não sei se teu nome é esse, tá? Mas ele falou assim o seguinte, essa pessoa. A professora, ele está disfarçando a poluição, certo? Vamos aí dar uma olhadinha. Eu acredito que o seu conceito esteja aí no rumo correto, tá?
esteja com certeza aí no rumo correto. Vamos analisar aqui. Olha aqui, pessoal. Aqui nós temos, né, como se fossem vários e várias chaminés que estão lançando aí na atmosfera poluição, certo? E aí, pessoal, no caso, deixa eu dar uma olhadinha aqui, não ouvi falar aí de greenwashing, né? Pronto. Pessoal, isso daqui, essa imagem, ela representa claramente greenwashing. Greenwashing é um termo, certo, em inglês, que refere-se à lavagem verde. Estranho, né? Esse termo, né? Greenwashing quer dizer lavagem verde. E é o que realmente esta criatura bem aqui está fazendo. Ele está pintando aí todos as chaminés que estão lançando poluição na atmosfera de verde. Por quê? Querendo ou não, o nosso ver, né, um local verde é um local saudável, um local verde é um local que tem a natureza, né? Então, de alguma forma, ele realmente está querendo disfarçar, né? Disfarçar aí a poluição, certo? Ok? E aí, pessoal, vamos tentar entender um pouquinho mais o que está querendo se falar esse termo greenwashing, tá? Que no português significa aí lavagem verde. Você já ouviu falar desse termo, né? Vocês aí, galerinha, do outro lado da tela, já ouviram falar desse termo em algum lugar, de alguma forma? Se você já ouviu falar, coloca aqui para que eu possa saber a opinião de vocês. Pessoal, esse termo, ele faz referência a estratégias de propaganda enganosa. Olha aí, o povo querendo enganar a gente, certo? Propaganda enganosa, que pode ser praticada, né, por empresas, indústrias, organizações não governamentais ou governos. Então, de alguma forma, é por isso que se fala, né, lavagem verde. Está querendo aí, de alguma forma, enganar os olhos, né, de quem vê a situação, tá? E isso, né, esse greenwashing, ele fala que é uma propaganda enganosa, ou seja, nem tudo que se vê é real, tá? Vamos aí tentar entender um pouquinho melhor. Mas o que significa, né? O que significa esse termo? O termo pode ser traduzido como lavagem verde, ou também pintando de verde, né? Ou até maquiagem verde. Todos esses termos nós podemos aí de alguma forma traduzir greenwashing. Então, lavagem verde, pintando de verde, maquiagem verde, enganando o povo de verde, tá? Consiste em uma prática de promover discursos, anúncios, propagandas e campanhas publicitárias com características ecologicamente, ambientalmente responsáveis, né? Sustentáveis, verdes, eco-friendly e etc. Todavia, na prática, tais atitudes não ocorrem. Eita, isso daqui é o grande problema. Tem muita gente, muitas empresas que ganham novos consumidores, ganham novos likes, aumenta aí de alguma forma, a sua expansão no mercado. Por quê? Se a moda, né, se o que está dando like é sustentabilidade, então vamos fazer uma propaganda sustentável. E aí fala que a empresa é sustentável, é uma empresa que não faz, por exemplo, teste em animais. A galera aí que utiliza cosméticos, tá? Tenham bastante atenção, né? Porque muitas empresas de cosméticos acabam utilizando aí testes em animais e muitas delas falam que não, tá? Mas que fazem sim. Outro ponto, né? Falam que são sustentáveis, que toda a água utilizada no processo, ela passa por um processo de limpeza para retornar para os rios, e é tudo muito lindo e maravilhoso, tudo muito sustentável, em frente às câmeras, em frente às publicações nas redes sociais. Mas, na realidade, nada disso acontece. Isso aí é o que? Uma empresa que acaba
né, vivendo de greenwash, né? Pintura pintando de verde. Mas o que significa, né? Mas o que significa isso? Por esse motivo, o greenwash tem a intenção de criar uma falsa aparência de sustentabilidade. A falsa aparência de que a empresa lida e se responsabiliza e tem um interesse de viver, né, de uma forma sustentável, induzindo o consumidor ao erro. Uma vez que, ao comprar o produto ou serviço, ele acredita que está contribuindo por causas ambientais ou animais. Então, muitas empresas acabam iludindo o consumidor, utilizando da preservação ambiental, da preservação dos animais, para se promover. Se pelo menos fizesse a diferença, né, era menos mal. Mas muitos deles não fazem isso, né? Acabam colocando nas suas propagandas que são empresas sustentáveis, que se preocupam com o lixo, que é criado pela empresa, mas, infelizmente, isso não acontece, tá certo? Isso não acontece. E isso aqui é um grande problema, porque hoje tudo é visual, né? As pessoas não vão atrás de saber se realmente os fatos são reais. A gente vive em um mundo de fake news e a gente já conversou sobre isso, né? Muitas vezes a intenção da propaganda é relacionar a imagem de quem divulga essas informações à defesa do meio ambiente, geralmente aí com palavras-chave ou ilustrações de natureza, quando por trás da propaganda não são tomadas medidas efetivas, né, de minimização dos problemas ambientais. Além disso, pode ser que aquele produto ou serviço contribua para gerar impactos negativos ao meio ambiente. Tá certo? Então, galerinha, isso aqui é algo muito problemático. Muito problemático mesmo. Mesmo. Eu deixei de consumir um produto que eu gostava bastante. Não vou falar de marcas aí, mas é um creme de avelã, né? E esse creme de avelã, eu fui estudar, eu vi uma reportagem uma vez que falou que ele é o mais consumido do mundo inteiro, ele é o mais famoso, porém, ele tinha um problema muito sério por trás da sua fama. O local onde as avelãs eram plantadas também era a principal região de uma espécie de macacos que existe na Itália. E aí, galerinha, simplesmente, esses macacos, eles estavam sendo retirados daquela região à base mesmo da violência, né? À base mesmo da retirada total desses animais. Por quê? Porque, querendo ou não, eles consumiam o mesmo produto que a empresa queria, né? Que era a plantação de avelãs. Pessoal, isso assim, eu fiquei assim espantada e eu achava que era uma fake news, que era só um local. Mas quando eu fui atrás, tinha tantas reportagens falando sobre o mesmo assunto e que às vezes a gente não se toca. E por que essas empresas continuam aí à tona, continuam no mercado? Porque tem consumidor. Então, se os consumidores eles param de consumir algo que eles percebem que está fazendo mal à natureza, essa empresa, de alguma forma, ela vai ver, poxa, estou perdendo consumidores, estou perdendo clientes, então eu vou mudar minha atitude. Mas enquanto não existe nenhum tipo de malefício no bolso para essas empresas, elas não vão mudar. Elas vão continuar agredindo aí a natureza, elas vão continuar fazendo de diversas ações que de alguma forma danificam o meio ambiente, acabam de alguma forma danificando a fauna e a flora daquela região. E existem coisas, pessoal, atitudes que são irreversíveis, tá? Irreversíveis. Então, tem muitas empresas que fazem isso aqui, ó. A gente olha a embalagem, aí tem um símbolo eco, né? De ecologia, que
que simplesmente aí faz parte de um grupo de empresas que cuidam do meio ambiente, que tem uma plantação sustentável, mas na verdade é tudo enganação. E só o que tem é empresas desse jeito. E como é que a gente vai saber, né? Como é que o consumidor vai ter certeza? Aí, infelizmente, a gente precisa investigar, né? Não, o correto era que isso não fosse necessário, tá? Que, na verdade, tivessem políticas públicas e órgãos responsáveis por realmente validar isso nesses produtos, mas nem sempre isso acontece, tá bom? Exemplos aí de greenwash. Uma empresa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, realizada em 2018, analisou mais de 500 embalagens de produtos de higiene, limpeza e utilidades domésticas para verificar a prática de greenwash. A pesquisa encontrou que em quase metade das embalagens dos produtos foram encontradas informações falsas sobre a responsabilidade ambiental, né? Uma tal da mentira verde, tá bom? A tal da mentira verde. É exatamente o que acontece, né? Pinta tudo de verde aí que fala que é sustentável, que dá certo. Tá? Então, realmente é necessário mais estrutura para que isso que aconteça, para que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e outros órgãos responsáveis façam essas investigações. Tá? Para entender melhor como ocorre esta prática, pensamos no exemplo do setor automobilístico. Sabemos que esse setor ele gera diversos impactos negativos na natureza, tais como, por exemplo, a emissão aí de poluentes e consumo de energia, uma vez que a geração de energia depende da exploração de recursos naturais. Um grande fabricante do setor automobilístico produziu uma propaganda com informações sobre a utilização de materiais reciclados na composição deste carro, né? Economia de água, logística reversa, eliminação de metais pesados. Porém, ao invés de ecologicamente responsável, essas informações são consideradas uma pintura verde, né? Uma mentira, uma vez que camuflam o custo ambiental do automóvel, além de, ao mesmo tempo que apresentam-se como ambientalmente corretas, são gerados outros impactos negativos no processo de produção. Então, é como se tapasse o buraco de um lado e abrisse outro buraco do outro lado, né? Eles tapam o buraco de um lado e aí é esse lado do buraco tampado que eles fazem a propaganda e o outro buraco que acabou sendo exposto, eles escondem. É tipo isso. Outra falha do anúncio é que o fabricante não apresenta certificações ambientais de tais atitudes. Ou seja, as práticas sustentáveis não podem ser comprovadas. Como é que algo existe, é real e não pode ser comprovado, meu povo? Pelo amor de Deus, isso não existe, não. Principalmente uma fábrica de grande porte, né? Uma empresa de grande porte. Como é que é feita uma atitude, uma ação ecologicamente correta e não consegue comprovar? Então, tem alguma coisa errada. Outro exemplo também pode ser encontrado na esfera pública. É comum observar prefeituras utilizando informações ambientais em seu marketing, né? No caso, a prefeitura fulano de tal é considerado aí um órgão sustentável, né? Utiliza muito a parte verde de sustentabilidade no seu marketing eleitoral, principalmente em época aí de eleições, ou mesmo durante aí toda a vigência do mandato. Outdoors, né, com palavras de cidade sustentável, cidade verde, ou mesmo utilizando imagens que remetem à ecologia, são consideradas também greenwash, certo?
que quando não é realizada nenhuma atitude efetiva para que a cidade se torne sustentável, tá? É só perante as câmeras, perante aí as fotografias, para gerar like e divulgação, mas na realidade, infelizmente, isso não acontece. Então, isso, né? Isso que a gente conversou, nós conversamos sobre a tal das fake news, né? Fake news que existem aí no nosso mundo cheio, lotado de fake news. Então, a gente sabe que existe muita fake news também quando se fala de sustentabilidade, de empresas sustentáveis, de órgãos públicos sustentáveis, de soluções sustentáveis. Será que realmente tudo que nós vemos na TV, tudo que a gente tem contato de alguma forma de propaganda é real? Tem muita gente que passa a comprar um produto porque esse produto ele divulga que ele, né, uma parte dos lucros vão para defender, por exemplo, a Amazônia. E às vezes pode ser que a Amazônia nunca nem viu o cheiro deste dinheiro, né? Isso pode acontecer, né? Isso também pode acontecer de os nossos produtos agora são biodegradáveis, ajudam a natureza, não poluem as águas, não poluem o solo, mas não tem uma certificação correta, tá? Olha aí, cuidado com as fake news. Galerinha, nós teremos o nosso intervalinho rapidinho, já já a gente retorna.